Bom, passando para um tópico agora mais interessante, vamos falar sobre programação orientada a objeto. Para começar, é primeiro importante entender o que é uma classe e o que é um objeto. Vamos tentar dar um exemplo de classe, objeto. Bom, basicamente, uma classe ela é um tipo. Uma classe nada mais é do que um tipo. Ela define um tipo de classe. E dentro dessa classe você possui os atributos e os métodos da classe. Então, toda a classe possui atributos e métodos. Ok? Um objeto ele é criado, ou seja, ele é instanciado a partir de um tipo de uma classe. Ou seja, quando eu vou criar um objeto, ele tem que ser a partir desse tipo desse objeto. Dar um exemplo mais claro. Então, se eu tenho uma classe do tipo data e dentro dos atributos dessa classe eu tenho, por exemplo, dia, mês e ano, todos do tipo int, dia do tipo int, mês do tipo int e ano também do tipo int. Ok? Quando eu for criar um objeto dessa parte, dessa classe, ou seja, quando eu instanciar essa classe, criar um objeto, os valores dentro dessa classe criada tem que ser referente ao tipo do objeto que eu estou instanciando. Ou seja, quando eu criar um objeto referente a essa classe, dentro dessa classe, se é do tipo data, e os atributos dessa classe tem dia, mês e ano do tipo int, os valores que eu vou atribuir para esse objeto devem ser correspondentes ao tipo da classe instanciada. Ou seja, aqui dentro eu vou ter dia, os valores eu vou colocar do dia 1, que é um inteiro também. Mês, mês 1 também é um inteiro. E por fim o ano também 2001, que é um inteiro. Ou seja, eu criei um tipo e instanciei um novo objeto, ou seja, criei uma nova classe a partir de um tipo de uma classe. E esse novo objeto que foi instanciado a partir dessa classe, os valores dentro desse objeto, os atributos desses objetos, ele tem que ser referente aos atributos do tipo da classe instanciada. Então, basicamente, isso é uma classe e isso é objeto. Passando para uma parte do código, vamos tentar mostrar como é que funciona. Novamente como exemplo, então eu já criei nosso exercício, passando agora para a parte de classes e membros. Vou criar uma classe chamada membros que vai determinar o tipo do nosso objeto. Então, uma classe membros, ok? E agora eu vou criar o tipo desse objeto. Então, eu vou criar uma classe. Dessa vez, criar uma classe pessoa, ok? Então, para começarmos, a partir da classe, você pode instanciar um objeto como vimos. Então, para criar os atributos da pessoa, primeiro, criando os atributos, primeiro eu tenho que formar que é do tipo public. Porque eu quero que esses atributos dentro dessa classe possam ser acessados por outras classes. Então, para isso, eu preciso que os atributos sejam públicos. Então, coloquei do tipo público. Vou informar o tipo do atributo que eu quero. Então, eu quero do tipo string e eu quero o identificador dele nome. Novamente criando outra propriedade da classe. Então, quero cá public, quero deixar public. Desta vez do tipo int, para pegar um número inteiro.
o identificador idade, ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso instanciar esse objeto a partir da classe pessoa. Então, ou seja, eu vou criar um objeto a partir da classe pessoa, certo? Então, voltando para a classe membro, como é que eu crio, como eu instancio um objeto a partir de uma classe? Então, vamos dar um exemplo, vamos executar o nosso método, public static void, retornar um vazio. Vamos abrir a nossa sentença de código. Primeiro eu preciso dar o tipo da variável que eu quero, o tipo da classe que eu quero instanciar. Qual que é o tipo da classe que eu quero criar esse objeto? Eu quero criar um novo objeto do tipo pessoa, correto? Posteriormente eu vou dar o identificador agora desse novo tipo que eu vou criar. Como exemplo, eu vou dar o nome de desenvolvedor, certo? E agora, eu vou utilizar, eu vou chamar o operador new, no qual ele vai ser responsável por chamar um método construtor, que aí sim vai construir a nossa classe. Então, para isso eu vou dar um new, vou pegar a classe que eu quero instanciar. Qual que é a classe? New pessoa, abre e fecha parênteses. Então aqui eu criei uma classe, dei um identificador da classe referente ao tipo da classe. Eu criei uma classe do tipo pessoa, referente à classe que eu tenho. Dei um identificador novo para essa classe. E agora eu chamei o neto new para criar o método, chamar o método construtor responsável por criar uma nova classe. Então, o tipo da classe e o método para criar uma nova classe. Feito isso, após criar um objeto com os atributos do tipo da classe pessoa, agora eu vou fazer o que? Eu vou atribuir a esse novo objeto os valores referente ao tipo da classe pessoa. Então, os valores que agora eu vou atribuir para essa classe precisa ser referente aos atributos nome e idade da classe do tipo pessoa. Então, vou pegar o nosso identificador, vou utilizar a notação ponto para acessar o atributo dessa classe que está associada à pessoa. Qual que é o atributo que eu quero pegar? A priori eu quero pegar o atributo da nome referente à pessoa. Então, desenvolvedor, notação ponto, acessando essa classe, pegando o atributo dessa classe. Uma vez que eu já tenho, agora eu vou atribuir valor. Lembra aquela explicaçãozinha? O valor que agora eu vou ter que atribuir esse novo objeto, ele tem que ser contingente ao tipo dos atributos dos valores da classe que eu estou instanciando. Ou seja, eu vou atribuir o valor agora de uma string. Então, vou dar o nome Alfredo. Ok? Novamente fazendo o mesmo processo. Então, vou pegar o identificador, vou acessar o que esse identificador tem do tipo pessoas. Então, vou pegar o atributo da classe pessoa e vou atribuir valor a ela referente ao mesmo tipo. Então, agora, se é do tipo int, eu tenho que atribuir um valor de um inteiro. Vou colocar um inteiro, certo? Ok, uma vez que eu já tenho então os dados, podemos preencher os dados para ser mostrado na tela. Então, para isso, vamos dar um CW, que é um console. Vamos interpolar e mostrar o valor. O desenvolvedor
valor que eu quero mostrar. Aqui você não vai pegar só o identificador, mas também o acesso dele. Então, copiando, identificador, acesso, desenvolvedor tem a idade de, novamente, pegando o nosso identificador, vamos mostrar esse valor na tela. Executando, o desenvolvedor Alfredo tem a idade de 21 anos. Então, novamente recapitulando, eu comecei criando a nossa classe, atribuí o valor dessa classe, fui fazer a instância dessa classe, criar o objeto referente ao tipo dessa classe. Então eu peguei o tipo da classe, dei um identificador desse novo tipo da classe que vai ser criada, chamei o método new para executar o método construtor, no qual ele aqui sim ele vai passar, peguei o identificador de novo com a anotação, pegando o acesso para acessar os atributos desse identificador referente ao tipo da classe, e atribuir valor a esse identificador dessa nova classe referente ao tipo da classe que já foi criada. E por fim, apenas preencher essa informação no console.